Olá meninas, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são loucas de engravidar aos 40 anos? Vocês já ouviram essa pergunta? Uma coisa muito intrigante que eu já vivi no consultório foi uma paciente ter vindo consultar comigo e ter falado assim: doutora, eu vou te contar uma coisa, mas você me desculpa, tá? Eu tô grávida e eu tenho 40 anos. Essa é uma situação muito difícil para as mulheres. Por quê? Como nós vivemos num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como algumas pessoas dizem, nós temos muitas gestações na adolescência. Então nós estamos muito acostumados a ouvir ver gestantes de 14, 15 anos e muitas mulheres tendo os bebês muito jovens. Então quando a mulher engravida aos 40 anos, ela se acha velha, ela se acha incapaz de ter essa gestação ou incapaz de ter o seu filho. E isso hoje não corresponde mais à realidade. No Brasil, nos últimos anos, as gestações entre 40 e 44 anos aumentaram em 50%. Claro que nem todas essas gestações ocorreram naturalmente, mas o que a gente percebe? Que as mulheres, elas estão engravidando mais tarde. Por quê? Porque essas mulheres, elas vão estudar primeiro, trabalhar, casar, viajar, aproveitar a vida, ter uma estabilidade financeira, para então planejar uma gestação. Claro que isso não é a maioria na nossa população, mas muitas mulheres buscam isso. E a gestação acaba vindo entre os 40 ou depois dos 40 anos. E essa mulher é muito especial. Por quê? É uma mulher que está preparada para essa gestação. Ela, comparando-se com as gestações anteriores, ela se sente, em termos de educação, de cuidados, muito mais preparada para esse bebê. E mesmo as que vão ter o primeiro bebê nessa idade, são muito mais maduras, mais conscientes e preparadas para cuidar dessa gestação. Nessa idade também, muitas gestantes que tentaram gestações nos anos anteriores acabam engravidando. Qual o cuidado que nós temos que ter nesse tipo de gestação? É que nessa faixa etária, aquelas mulheres que anteriormente não tinham nenhum problema, podem já ter algumas intercorrências, como a diabetes, hipertensão, obesidade, porque nossa população está ficando obesa, especialmente as mulheres, problemas da tireoide, entre outros. E daí nós temos que lidar com uma gestação e algumas intercorrências. Eu tenho que cuidar melhor dessa hipertensão, da diabetes, usar medicamentos específicos que podem ser usados na gravidez, mudar dosagens durante a gestação e fazer acompanhamentos, sabendo que essas patologias podem influenciar não só a gestação, como o feto. Então, ele vai ser um pré-natal mais minucioso, mais cuidadoso. Outras perguntas que eu ouço são assim: doutora, o meu bebê vai nascer com problema, né? Porque eu já tenho 40 anos. Não. Qual é a chance de um bebê nascer com síndrome de Down, por exemplo, que é uma das síndromes mais comuns, mais frequentes na população, aos 40 anos? Para vocês terem uma ideia, aos 35 anos, a mulher tem uma chance de síndrome de Down de 1 para 350. O que significa isso? Que para cada 350 mulheres que têm bebês aos 35 anos, um bebê nasce com síndrome de Down. Para a mulher com 40 anos gestante, esse índice é 1 para 100. Ou seja, para cada 100 gestantes de 40 anos, um bebê pode nascer com síndrome de Down. Ou seja, aos 40 anos, a chance de síndrome de Down é 1%, porque é 1 em 100, certo? Porque quando essas mulheres me procuram, elas pensam assim: vai ser Down. Ou eu tenho uma chance de 50% de ser Down. E outras patologias, como a trissomia do 13, trissomia do 18, que ainda são mais prevalentes, elas têm um índice ainda mais baixo, certo? E vocês podem perceber que essas síndromes também acontecem em mulheres jovens. Outra pergunta é: quais as doenças que eu vou ter na minha gestação? Não é porque você tem 40 anos que você vai ter doenças, certo? A tua gestação pode ser muito tranquila. E num acompanhamento pré-natal adequado,
correto, num bom pré-natal, provavelmente você não vai ter nada, tomando seus devidos cuidados, certo? O acompanhamento vai ser as suas consultas de rotina, as ecografias, os exames, e a tendência é que tudo dê certo. Toda gestação tem suas particularidades. Existem os riscos inerentes de abortamento, prematuridade, retardo de crescimento intrauterino, que são situações que vão ser tratadas e resolvidas ao longo da gestação. E cada caso é um caso. Então é muito importante um pré-natal bem feito. E o seu médico vai poder te orientar e conduzir o seu caso. Cada paciente deve ser tratado individualizadamente. E para as pacientes que ainda não engravidaram e estão se sentindo velhas para ser mãe, o que é importante? Uma avaliação. Ao invés de você ficar em casa tentando engravidar, procure uma avaliação médica. Por quê? A fertilidade, ela não é só da mulher. A fertilidade é do casal. Por quê? Se eu tenho uma mulher com baixa fertilidade e um homem com alta fertilidade, a gravidez ocorre mais facilmente. Mas se eu tenho uma mulher com baixa fertilidade, que a nossa depois dos 40 anos reduz, e um homem com baixa fertilidade, a sua chance de estar engravidando depois dos 40 ou aos 40, ela já é menor. Então, com uma avaliação médica, com exames e com aconselhamento, nós ficamos sabendo se essa gravidez ocorrerá naturalmente ou se ela precisa de uma ajuda. E você pode realizar o seu sonho de ser mãe. Uma outra situação importante são as mulheres que estão chegando próximo dos 40, mas que não têm namorado, não têm marido e pensam em ser mãe ainda. Tem desejo de ser mãe, mas não tem parceiro para isso. É muito importante hoje nós sabermos que existe captação de óvulos. O que é isso? Nós podemos, em centros de referência, fazer coleta dos nossos óvulos e elas devem ser feitas até os 37 anos de idade. Essa coleta congela os nossos óvulos, que ficam viáveis por muitos anos. Então essa mulher coleta esses óvulos e os mantém congelados. Se ela quer ser mãe depois, aos 41, 42, 43, como 44 anos que eu falei as estatísticas para vocês, ela tem um óvulo mais jovem, que foi coletado lá aos 37 anos, que garante situações melhores, qualidade de embriões melhores. Mas nessas situações, a gravidez não ocorre espontaneamente. Ela vai ser por fertilização in vitro. E claro, nesses casos, sempre há um custo maior também. Espero que eu tenha respondido e esclarecido muitas questões. E você, mamãe? 40 anos ou mais? E você que quer ter o bebezinho? Por favor, né? Não podemos nos sentir velhas. Mesmo porque, nessa idade, nós estamos no auge da nossa carreira, da nossa vida profissional e a maternidade nessa fase é uma das melhores.